Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom dia, Regina. Bom dia, Cristina. Bom dia, Marcela. Mais uma terça, gente do céu. Treinar, tomar banho, levar, sacar o cabelo sempre vai me deixar suando. E vocês vão ver assim, tá tudo bem. Bom dia, Thales, as meninas da Chica Assessoria, a Adriana, a Gleice, a Beth. Bom dia, meninas. Solange, Elíbia, Harmonia Cerimonial. Oi, Andréia, bom dia. Gente, depois vocês sigam a Ana Banana, porque ela tá com doces e bolos incríveis. Eu falo que isso é uma tortura nessa quarentena, porque a gente fica olhando os doces e com vontade. Eu nem gosto da galinha pintadinha, até queria saber qual que era o recheio do bolo que ela fez da galinha pintadinha. Bom dia, André. Ah, legal. Que bom, gente. Bom dia, Matsa. Bom dia, Dai. Todo mundo que tá entrando, a Renata. Fico muito feliz de ter vocês aqui comigo. Gente, desta vez eu coloquei o título antes de começar. Apareceu pra vocês, porque pra mim não tá aparecendo. Bom dia, Gabi, bom dia, Célia, bom dia, Fátima. Então eu vou fixar o comentário aqui também, só pra garantir. O tema que a gente vai falar hoje, que eu acho que é um tema muito importante. Bom dia, Valéria, Gleice. Eu tô utilizando alguns recursos novos e a gente vai aprender a utilizar. Vou conseguir aprender a deixar fixado depois o título novamente. Por enquanto, vamos por comentário. Então tá bom, se não tá aparecendo, porque eu coloquei antes de começar. Oi, Ale! Oi, Emílio. Então tá ótimo, gente. É a Gabriele, bom dia, Ângela. Apareceu, mas não tá mais. Eu tô testando. Ontem eu coloquei até uma dica pra vocês. Não sei se vocês viram. Eu coloquei no IGTV e compartilhei nos stories. Eu não deixei no feed. Ai, obrigada. Gente, vou dar uma dica. Como aqui a maioria é mulheres, os homens me desculpem, tá? Acabou de entrar mais um homem. O Ian também, o Emílio já tá aí. Gente, eu aprendi a limpar a bijuteria de uma forma muito simples. Então, vamos lá. A dica é, já que você falou, esse brinco é antigo, mas eu lavei ele. Você vai pegar uma colher de sabão em pó para 1 litro de água. Você vai aquecer essa água, mistura o sabão em pó, coloca suas bijus e deixa de um dia pro outro. Daí você vai lavar em água corrente e ele vai ficar o quê? Brilhando de novo. Não fiz mais nada. Daí só sequei com uma toalha felpuda e passei secador. Eu vi essa dica no YouTube, eu vi que muita gente estava limpando as bijus com sabão em pó e super funcionou. Então, ó, ficou brilhando. Eu adorei, então eu vou passar essa dica para vocês. Não oxida, se for, pode ser... Só pediram para não colocar com pedras coladas, tá? O restante tudo ok. O que eu achei que não limpou muito foi o que é prata, mas prata eu acho que tem que limpar mais com silvo ou com algumas outras coisas. Mas eu super gostei, depois eu mostro, ponho nos stories as outras coisas que eu fiz e super funcionou. Gente, por que... Ainda bem que eu falei antes dos meninos entrarem, porque ó, entrou mais o Felipe e o Flávio, senão eles vão falar que eu sou a louca, né? Dando dicas de como limpar brinco em plena live. Gente, bom dia a todos novamente. Por que eu resolvi fazer esses temas de live, né? Muitas pessoas estavam me pedindo assuntos relacionados e eu percebi que muitas pessoas estavam perdendo atendimentos por detalhes, ou por realmente não saber atender, ou por achar que aquela forma era a melhor forma, por não ver outras formas. Então muitas vezes a gente nunca viu algum colega nosso fazer um atendimento, a gente nunca viu algum detalhe que acaba fazendo a diferença no nosso atendimento. Então a live de hoje eu vou dar dicas sobre
como a gente fazer um primeiro atendimento, seja ele presencial, seja ele online, como que a gente realmente vai encantar os nossos clientes, porque eu vejo que é isso muitas vezes que falta. Quando um cliente termina uma reunião comigo, o meu objetivo é com que ele saia encantado com tudo aquilo que eu vou proporcionar para a festa dele, com tudo aquilo que eu sei de conhecimento. Então, muitas pessoas falaram assim: ai, Maíra, mas você já faz o briefing na primeira reunião? E eu sempre falei, gente, tanto faz. Se a gente utilizar o formulário de atendimento, o briefing, o nome que você quiser. O meu objetivo ao realizar um atendimento com um formulário é facilitar para mim, não esquecer nenhum tipo de informação que eu tenho que perguntar, mostrar para o cliente que eu sou organizada, tá? E mostrar que a gente tem uma linha de trabalho, uma linha de atendimento. Gente, quanta gente dando bom dia. Muito obrigada por todos os bons dias. Oi, Jorge, saudades. Olha o Everton aí, a Lu, muita gente querida. Fico muito feliz. Carla, a Cláudia, a Carol. Bom dia, Belém do Pará presente. Ontem eu tava numa reunião, numa live com a Abrax. Quem não viu a live com a Abrax, pode ir no perfil da Abrax Nacional, que eu fiz uma live junto com a Luciana Mendes falando sobre a valorização da profissão e a importância da qualificação. Eu coloquei essa live também no meu YouTube. Não consegui subir aqui no IGTV. Ela ficou pesada, não sei porquê, eu acho que a forma com que eu salvei. Então tá lá no YouTube. Tá? Então, muitas vezes, se você não quer assistir a live por aqui, depois eu posto ela no YouTube e você consegue assistir. Tem pessoas que preferem deixar no YouTube porque vai fazendo outras coisas e fica apenas ouvindo. Então, fiquem à vontade. Regina! Espero que tenha passado toda a turbulência da semana passada, que você esteja bem, que ninguém tenha caído no golpe também. Gente, a gente tem que ficar muito alerta. Vou aproveitar. A Regina teve um golpe no WhatsApp, muitos organizadores, muitos celebrantes, muitas pessoas no mercado de eventos passaram por esse golpe. Então fiquem sempre atentos quando alguém pedir dinheiro para você, quando isso não for hábito da relação de vocês, tá? Que eu acho que é super importante. Clau, você é muito fofa, muito obrigada por você sempre encaminhar, divulgar a live. Então acho que isso é fundamental. Então vamos lá, gente. A gente vai fazer um primeiro atendimento. Aonde vai ser esse atendimento? Tudo isso interfere muito. O que eu acho que é importante a gente entender? Eu determino para o meu cliente quando será o primeiro atendimento. Eu dou as opções para ele. Então, como que a gente faz? Eu faço da seguinte forma. Olha, essa semana eu consigo te atender na quarta à tarde. Qual o melhor período? Eu sempre pergunto, qual o melhor período? Manhã, tarde ou noite? A pessoa fala, muitas vezes fala à noite. Ou tem gente que fala na hora do almoço. Olha, essa semana eu consigo te atender na quarta e na sexta. Qual que é o melhor dia para você? Então eu já determino. O grande problema é que muitas vezes a gente deixa aberto pro cliente o dia que ele vai querer, o horário que ele vai querer. Então ele acha que a gente está Deus dará. Por isso que hoje em dia, muitas vezes, eu não atendo o cliente depois de um determinado horário. Justamente para ele entender que a gente tem vida. Então, assim, aprendam a oferecer para o cliente duas opções de horários. Não fale, qualquer dia, tal horário eu posso. Porque a sua agenda tem que ser valorizada. Quando você vai num dentista, ninguém vai passar 3 horários, vai passar 5, 6 horários. Vai passar 1, 2 horários no máximo. Então aprenda a trabalhar com a escassez, tá? Isso é muito importante. Aprenda a trabalhar o gatilho da escassez no seu atendimento. Mostre que você não tem tanta disponibilidade e com que você pode atender o cliente em tal ou tal horário, tá? Então esse é um primeiro momento. Se você for atender online, o que é muito importante você ter? Primeiro de tudo, comecei a live, tô fazendo a live no iPad. Como que tá o meu iPad? Com 100% de bateria. Então, se você for atender online, verifica que você tem um sinal bom, que você tá com fone de ouvido, que você tem energia suficiente, que a sua iluminação tá bacana. Como que vai funcionar? Todo o seu ambiente, tá? Então, isso é muito importante. E que você saiba mexer na plataforma. Não adianta você querer ser chique e falar pro cliente, você quer fazer a reunião aonde?
no Zoom, no Hangouts, no Skype, no WhatsApp, e quando você vai ver, você não consegue utilizar todas as plataformas. Então, assim, ofereça plataformas com que você tenha conhecimento. Se você não tenha conhecimento, o que eu acho que é muito importante? Você pegue e teste com um colega, eu acho que isso é parceria. Então a gente testa com um colega, tá bom? Eu acho que é bem bacana a gente testar. E perfeito. A reunião vai ser num café. Vai ser online, vai ser presencial. Você não tem escritório. Eu vou passar as 3 possibilidades, tá? O online, o sem escritório e no escritório. Você não tem escritório, você vai marcar num café. O cliente marcou no shopping. Você consegue fazer uma leitura do seu cliente pelo local que ele escolheu a reunião. Então, uma coisa é o cliente virar para você e falar assim: vamos na praça de alimentação? E a outra coisa é falar: vamos no café tal? Você consegue entender a diferença? Como que normalmente é a praça de alimentação de um shopping? Independente nesse momento que a gente não conta. Mas normalmente a praça de alimentação é muito cheia. E quando a gente marca num café, é um público mais restrito. Então, o que a gente consegue ver? O perfil do cliente, muitas vezes, se é um cliente mais simples, se é um cliente mais sofisticado. Se o cliente for sofisticado, mesmo sendo no shopping, ele já vai te sugerir uma cafeteria. Então, a gente tem que aprender a ler nas entrelinhas do nosso cliente, tá? Então, isso é muito importante, a gente conseguir entender o perfil do cliente através de tudo aquilo que ele está dizendo. Ai, fico tão feliz, Emílio, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo pelo carinho. E Deus dá em dobro. Paula, fico muito feliz de te ver aqui. Muita gente feliz. Fico muito, muito feliz. Então, olha aí. Eu me perco toda quando no lugar tem mais pessoas, tem mais pessoas falando no mesmo lugar. É essa a dica que eu vou dar. Se você tá num café, qual que é a minha sugestão? Você vai pegar a mesa mais próxima da parede, os noivos vão ficar de frente e você vai ficar de frente para a parede. Por quê? Você só vai ver os noivos. Então, o seu grau de distração diminui, tá? Então, a gente tem que focar de uma forma que fique mais tranquilo. E se você tem escritório, o que você vai fazer? Você vai personalizar o seu atendimento da melhor forma possível. Como é isso? Então, por exemplo, eu sempre tenho uma televisão e um cabo HDMI que eu conecto no computador. E o que isso faz? Um simples cabo HDMI que você conecta o seu computador na televisão faz com que a tela do seu computador seja projetada na televisão. Então é muito simples e facilita muito. O que você pode fazer com isso? Você pode deixar, eu sempre deixo boas-vindas para os clientes, então eu coloco o nome deles na tela. Se eu tiver foto deles, eu já coloco foto deles, coloco a data, coloco uma foto do local. Então isso é muito importante. Pois é, olha a Carol falando que faz ao contrário, viro para os noivos para a parede para eles prestarem atenção em mim. Pois é, se você consegue se controlar, Carol, esse é o ideal, porque daí eles só vão ter atenção em você. Quando a pessoa fala que se perde, é melhor ela inverter. Então a gente tem que trabalhar isso. Eu sempre gosto de fazer em lugares mais quietos, então eu sempre vou buscar cafeterias que são mais vazias, se eu tiver que fazer em shopping, né? Mas normalmente eu sempre atendo no escritório, então é bem tranquilo. E às vezes as pessoas fazem com que a gente vá até a casa delas. E quando a gente vai muitas vezes na casa do cliente, a gente também tem muitas distrações. Clau, o cabo chama HDMI. HDMI é a entrada que vai ligar o seu computador a um projetor, a uma televisão. Então, na televisão tem a entrada HDMI. Então, você pluga um cabo na TV, a outra no seu computador e tudo que está no seu computador vai passar na TV. Então, isso facilita muito na questão de atendimento, mostra modernidade, você consegue mostrar fotos maiores. Então, assim, se prepare para qualquer tipo de atendimento. Eu sempre falo com que a gente não precisa ficar ligada na tecnologia, mas a tecnologia pode dar um plus, pode dar um diferencial. Sempre, independente se a gente for marcar num café, no seu escritório, em qualquer lugar, ofereça para o cliente no mínimo uma água e um café. Essa questão das pessoas virarem e falar assim, mas quem paga? Vamos lá, gente. Se você tiver um escritório, você paga aluguel, você paga internet, você paga luz, você paga água, você tem diversos custos. Se você não tem um escritório e está num café, você paga água e café para o cliente. Se o cliente quiser pagar, é uma opção dele. Mas você tem que entender que isso é um custo seu de prospecção de cliente. Então, na primeira reunião, é um custo que eu incluo já nos meus atendimentos.
Então, assim, os atendimentos que eu faço, eu tenho que ter uma margem para pagar os primeiros atendimentos para captar. Então, a gente tem que ter isso como margem, porque se você tivesse um escritório, você ia pagar um escritório. Então, você tem que ter um dinheiro para você conseguir fazer isso. Então, minha sugestão é o quê? Uma água e um café. Tá? Não precisa oferecer comida nem nada disso, justamente para a pessoa prestar atenção. Então, isso é muito importante. Tá? Outra coisa que eu acho que é muito importante, gente. Ninguém hoje sai de casa ou agenda uma reunião, seja ela presencial ou online, se ela não tiver interesse em contratar. É muito difícil a gente pegar um casal que seja apenas caroço, que ele só queira pesquisar, conhecer o seu trabalho. Normalmente, quando os casais chegam até a gente, eles realmente querem fechar. Se você está fazendo muitas reuniões e não está fechando, com certeza a falha é no seu atendimento, tá? Então, ou por exemplo, às vezes você fala assim, mas o cliente não sabia o meu valor e daí ele falou que o meu valor ficou muito mais alto, então muitas vezes daí você não está sabendo o seu público. O que eu acho que é muito importante? Com que você registre todo mundo que você atendeu. Eu tô falando disso já há meses, da importância da gente ser organizados. Então a gente tem que saber quantos clientes a gente mandou, quantas pessoas a gente enviou orçamento ou proposta, né? Eu normalmente vou enviar sempre uma apresentação. Quantos que eu mandei uma apresentação, quantos que eu conversei, quantos que eu consegui reverter em reunião, tá? E quantos eu fechei. Então a gente tem que trabalhar o nosso funil de vendas. A gente tem que entender como isso funciona. Muitas vezes a gente não tem ideia de quantas apresentações ou de quantas propostas a gente enviou, quantos a gente conseguiu agendar e quantos a gente fechou. Isso é muito importante a gente entender o nosso fluxo de atendimento. Para quê? Para a gente entender se a nossa proposta está atrativa ou não, se é questão de valores, se é questão de atendimento. Então é muito importante a gente começar a analisar tudo isso. A gente tem que entender aonde pode estar a nossa falha. E muitas vezes a gente fala assim, todo mundo que eu agendo eu fecho. Mas daí a pessoa tem poucos eventos. O que a gente entende? Que ela tá mandando pouca proposta. Se ela tá mandando pouca proposta, ela tá tendo o quê? Pouca divulgação. Então assim, a gente consegue entender o problema. Eu planilho no Excel. Planilho todo mundo. E eu coloco aonde veio. Se veio pelo Instagram, se veio por indicação de fornecedor, se veio por indicação de noiva ou se veio por alguma ação que eu fiz, tá? Como faz quando você vê que não é o seu público? Isso na reunião ou no atendimento? Eu tenho hoje em dia, o que eu vejo? Se o perfil, às vezes você vê que pelo local a pessoa não vai querer, tem vezes que não é o perfil, não vai bater. Eu muitas vezes falo que não tenho a data, pode ser mais educado, ou tem clientes que às vezes não é o seu perfil, é um nível mais baixo, mas ela faz questão de ter uma boa assessoria. Se ela quiser me pagar, eu faço de boa. Teve gente que falou assim, Mayra, mas você vai fazer um casamento num lugar que a comida é horrível? Eu falei, gente, pelo valor que ela me pagou, eu levo marmita. Então a gente tem que aprender a separar o meu gosto pessoal do meu profissional. Tá? Não é porque eu acho que o local não é de acordo. E aquela questão, a gente pode dizer não, gente. A gente pode dizer não, a gente tem que entender qual que é o perfil do cliente. Então, assim, muitas vezes, quando eu já vejo que o perfil do cliente é diferente, eu indico para algum colega, indico para algum aluno meu, porque eu sei que vai atender melhor. Porque às vezes o cliente querendo fazer um casamento com uma verba menor, eu vou ter muito mais trabalho. Então, o que eu percebo? Que a gente precisa aprender a ouvir. Todo casal quer falar, todo casal quer conversar. E muitas vezes a gente atropela. Então como que eu começo uma reunião? Eu começo uma reunião como um bate-papo. Eu gosto de ouvir a história deles. Então eu tenho sempre o meu caderno de atendimento. Então eu vou mostrar pra vocês. Esse é meu caderno de atendimento. E eu faço assim, ó. Vou anotando, rabiscando. Então esse é o formulário de atendimento que eu uso, tá? E daí eu vou colocando as observações. Então eu vou atender um cliente seguindo uma ordem. Então eu gosto de perguntar.
Então eu pergunto onde vai ser a cerimônia, qual vai ser o horário. Então, num primeiro momento, eu busco entender em que pé tá o casamento deles. Tudo que eles já viram, tudo que eles já planejaram. Então, esse é o objetivo, eu deixo eles falarem. E vou perguntando tudo. De acordo com tudo que eles forem me falando, eu já sei qual é o pacote que mais vai se adequar ao perfil do cliente. Por quê? Tem muito cliente que vai chegar querendo a tal da assessoria do dia. Por quê? Porque ele só ouviu falar nela, ele não sabe todo o restante que a gente faz. Então é aí que a gente faz esse diferencial. Andréia, eu não vendo esse material, essa agenda tem uma parceira minha que faz, daí ela vende, eu não ganho nada com isso. Se você quiser só o meu formulário de atendimento, vocês podem me mandar uma mensagem, tem meu WhatsApp aqui no Insta, vocês podem me mandar uma mensagem e eu mando pra vocês, tá bom? Ou vocês podem mandar um e-mail para cursos@gamata.com.br. Então assim, ótimo, ó, eles falando que... Liz, que bom que você tá por aqui. A outra Liz falando que diga que não tenha data e repasso. Trabalhar com um público que não é o nosso dá um trabalho ímpar, dá. E é o que eu falo sempre, gente. Aprender a dizer não é libertador. Então a gente tem que aprender a dizer não. Mas quando a gente apresenta o nosso trabalho para o cliente, ele mostra bastante interesse, mas após apresentar, o cliente acaba dando desculpas para analisar. Então, tem algumas coisas que a gente pode ver aí, Everton. O que acontece? A gente tem que entender se a gente tentou vender demais e deixou o cliente confuso, se realmente o cliente tem condições de pagar o nosso trabalho, ou se realmente a gente foi claro naquilo que a gente tem que dizer. Tá? Então, assim... o cliente pode analisar, ele não precisa fechar de imediato, mas ele tem que estar seguro com tudo aquilo. Eu pergunto se ele tem alguma dúvida, como ficou. Então a gente tem que ter tranquilidade para explicar todo o nosso trabalho. Tá? Quanto tempo eu fico na primeira reunião? Em média 1h, 1h15, 1h20. Tá? Eu já fiquei mais tempo, mas hoje em dia dá esse tempo. Normalmente 1h15. Isso, a Ângela já entendeu e a Ângela aprendeu que os casais, pelo menos com a Ângela, todos os casais se tornam amigos, né? A Ângela é uma pessoa que eu acompanho mais de perto, então ela pergunta um pouco da história, ela se envolve e isso é bacana. As pessoas querem dizer, querem contar. Então assim, o que eu falo dessa questão do encantamento? Eu acredito muito que... casamento é sonho, eventos são sonhos e as pessoas sonharam com aquilo, planejaram. Então o que a gente tem que fazer? Entender o sonho, entender tudo aquilo que eles planejaram, qual que é o objetivo. Então eu faço algumas perguntas que eu considero perguntas-chaves. Então eu pergunto, o que você já viu em um casamento que você não gostaria que acontecesse no seu? Então essa é uma pergunta muito bacana que faz os noivos refletirem de algum problema que ele já viu em um casamento e ele não quer que aconteça no deles. Eu faço uma outra pergunta. Como que você quer que o seu casamento seja lembrado pelos seus convidados? Porque cada um tem uma expectativa. Tem gente que quer que a decoração seja incrível, tem gente que quer que a música seja muito boa, tem gente que quer só que tenha muita bebida. Então a gente tem que entender o perfil do público para conduzir. Porque às vezes você vai bater uma tecla que para você é importante, mas para o cliente não é. Então a gente tem que entender o quê? Quais são as dores e as necessidades do nosso cliente. Tá? Ótimo, aí, criou um com o Lucas. Quem quiser, gente, depois me chama. Tá? Posso ver sim, a Dani já falando, joga na lista de transmissão. Eu uso o seu formulário, fiz no Google Docs. Gente, o objetivo é a gente sempre ir aperfeiçoando. Teve gente que até me pediu, o Vinícius, não sei se ele tá aqui online, ele entrou, não sei se ele permanece, ele pediu um formulário de 15 anos. O que eu percebi? Eu atendi muita debutante mês passado, esse mês. E eu comecei a mudar meu questionário, então vou criar um novo questionário. Por quê? Porque as necessidades foram mudando, então a gente tem que ir atualizando. Então eu acho que fazer num caderno é interessante, mas hoje em dia eu tô muito levando a folha avulsa e atendendo o cliente, tá? A Ângela não usava o formulário e começou a usar, que bom, que ela tá achando bem legal. Estou começando agora, já fiz 4 casamentos e uma festa de debutante. Então o que eu sugiro? Tem muitas lives, depois dá uma olhada no meu YouTube, tem muito conteúdo. Eu vou relançar um curso meu que foi muito bacana, que muitas pessoas já fizeram. Então eu fiz uma releitura, tô dando um up, colocando coisas novas, muitas dicas, muitas ideias. E
com o nome de assessoria na prática e ele vai estar com um valor ótimo. Então super recomendo também, que tem todo o meu material de apoio. Olha a Luane entrando aí, gente, hoje é aniversário da Luane, então quem me conhece sabe, eu dou parabéns para quem já me acompanha um tempinho. Lu, parabéns, feliz aniversário, que seu ano seja incrível. Ivan, olha que ótimo que você entendeu isso. Somos um pouco psicólogos na primeira reunião. Não é só na primeira reunião. Eu falo que para toda a minha equipe, para todos os meus alunos, que a gente tem que entender que quando a pessoa faz um evento, ela tem 3 tipos de investimentos. Ela tem o investimento financeiro, o investimento de tempo e o investimento emocional. E a gente tem que cuidar desses 3. Por quê? Porque o tempo a gente não recupera, o financeiro a gente consegue recuperar e o emocional também não. Então, muitas vezes a gente tem que lidar com traumas de tipo, minha sogra quer uma coisa, minha mãe quer uma coisa e eu quero outra. Então, quando a gente faz um casamento, a gente tem que entender. Primeiro, quando a reunião é com mais de 1, 2, 3, 4 pessoas, porque eu já fiz reunião até com 6 pessoas, até com mais, acho. O que a gente tem que entender? Quem tá pagando? A gente tem que dar atenção, se a cliente chegou no seu escritório com 4 pessoas, você tem que dar atenção para as 4. As 4 pessoas são importantes, senão elas não estariam lá. Muitas vezes você perde o contrato porque você só focou na noiva e não focou na mãe. E às vezes é a mãe que tá pagando. Então a gente tem que entender esse feeling e dê a sua atenção para todo mundo que tá lá. Todo mundo que tá na reunião é importante. Essa é uma dica que faz muita diferença. Demonstre todo o seu conhecimento, dê exemplos de coisas que você deu na festa. Então, às vezes, a cliente fala assim, eu fui numa festa que não serviam bebida, parará, parará, parará. Então, daí você já sabe que ela contratou um buffet. Olha, então eu recomendo que a gente contrate alguns garçons a mais, específicos para servir isso, isso, isso. Então, a gente vai mostrando como que a gente consegue lapidar o evento dela. Aqui. Mas eu acho a minha apresentação muito técnica e os noivos não se interessam muito. Como melhorar? Pois é, gente, é isso que eu ia dizer. Eu não faço a minha apresentação técnica. O que acontece? Eu entendo do casamento inteiro, eu pergunto desde o número de convidados, se tem criança, como que funciona, se vai ter igreja, se não vai, como que vai ser. Eu vou fazendo todo tipo de perguntas, o que já viu na festa, chego até a questão de vestido, tudo. E daí eu falo, então, eu tenho alguns pacotes, porque na minha apresentação não tem valores, já diz um pouco dos pacotes. E eu explico a diferença entre um pacote e outro. Eu explico como que eu trabalho. Olha, normalmente eu faço assim, eu vou buscar todos os fornecedores dentro do perfil de vocês, então a gente vai conversar. Vocês vão me falar quanto que vocês pretendem investir no casamento de vocês. Eu vou falar se esse valor é viável ou não, como a gente pode readequar. Então, eu vou conversando com o cliente e vou mostrando. A minha apresentação para o meu cliente, eu não vou ficar mostrando slides na televisão e falando, não. Eu converso com o cliente como um bate-papo. Na tela, eu só deixo bom dia, boa tarde, boa noite para eles. Tá? No máximo, se eles quiserem ver a foto de algum espaço, de algum evento, eu mostro. Tá? Então, eu não passo a parte técnica, eu mostro a diferença entre os meus pacotes. Porque, normalmente, quando o cliente chegou até mim, ele já leu. Então, até porque quando eu mando a apresentação, eu faço um feedback com o cliente. Eu pergunto, qual desses pacotes você acredita que te atende melhor? Então, ele vai ter que olhar. E daí, ele me falando, eu falo, olha, eu acho que sim, você tá certo, ou não, acho que pelo esse momento de planejamento é melhor esse e esse. Então, eu vou conversando com o cliente. Tá? Eu acho que isso é muito importante. Mas dá uma dica para o primeiro contato via WhatsApp antes da reunião. Gente, seja você mesmo, tá? Essa é uma dica muito importante. Tenha uma boa dicção, cuidado com erros de português. Tem muita gente que me manda muitas mensagens com erro de português e isso é bem complicado. Se o cliente te mandou áudio, responda em áudio. Se o cliente te mandou texto, responda em texto. Seja sucinta, não mande áudios longos. Áudio acima de 1 minuto com alguém que você não fechou pode ser prejudicial, as pessoas podem achar cansativo. Antes de eu mandar um áudio, eu pergunto se eu posso mandar um áudio, tá? Então isso é muito importante. Aí, ó, acabei de ler, Vi, que bom que você fechou, que bom. Conta depois se o formulário ajudou, como que foi. Fico bem feliz.
Ai, Andréia, que bom. Fico muito mais... Olha, ó, gostei de dando parabéns, isso aí. Volto a repetir, é excelente. Ai, que bom, gente. Eu tenho noivas que ligam pra desabafar. E eu amo, pois é uma forma. Pois é, Letícia, é muito bacana. A gente tem que aprender a separar, ouvir. E o que eu vejo muitas vezes? Que as pessoas, elas... Tem gente que fica chateado quando termina o casamento e a noiva some. O que acontece? Um ciclo finalizou. Era uma relação profissional. E às vezes a gente acaba misturando o profissional com o pessoal. Então tomem cuidado. Nem todo cliente, por mais querido que ele seja, ele vai ser seu amigo, tá? O objetivo é a gente ter uma boa relação, tá? Então assim, pelo WhatsApp, eu busco sempre o quê? Dar o meu melhor, perguntar como foi, eu vou conversando. Então assim, antes de eu passar, até mesmo, tem gente que fala assim, ai Mary, você passa valores pelo WhatsApp? Se eu sentir que o cliente só vai marcar comigo, se eu passar valores, eu passo pelo menos a partir de quanto é o meu trabalho. Por que a partir de quanto? Porque dependendo da festa da pessoa, vai ter um outro perfil e o meu valor vai ser maior. Então eu passo sim, não tenho problema nenhum em passar, principalmente porque aqui em São Paulo é uma região muito grande, às vezes eu me desloco para ir até o cliente, para perder a reunião, para a pessoa falar assim, eu não tenho condições de fechar, tá? Apesar que como hoje o meu escritório fica na Paulista, isso já dá tipo uma bela distância, as pessoas já falam, tipo, muitas vezes já sabe que vai ser um valor mais alto e tá tudo bem, porque nem todo mundo quer preço, muitas pessoas querem valor. E é isso que eu busco passar para o meu cliente, que o meu trabalho tem valor, que eu faço um trabalho diferenciado. Aqui, ó, contem bastante histórias de casamentos que vocês já fizeram, principalmente coisas que já salvaram em eventos para mostrar a importância de vocês lá no grande dia. Exato, Gabi. Eu gosto de mostrar o meu trabalho na prática. Então eu falo assim, já aconteceu. Quando a pessoa fala assim, naquela igreja a gente não pode entrar. Já teve igreja que a gente não podia entrar, não podia fazer o cerimonial. Eu estava lá para acompanhar, eu estava com meu kit de eventos. O que aconteceu? O vestido da mãe do noivo rasgou. Quem que a tia da igreja chamou? Eu para costurar. O sapato de uma madrinha quebrou. Quem que ela chamou? Eu para colar. Então eu mostro situações onde eu dou o suporte. Eu explico o que eu faço que a igreja não faz. Eu confiro se todos os padrinhos estão lá. Eu entro em contato com todos. Então, eu mostro, gente, uma coisa muito importante. Quando você for fazer um atendimento presencial ou online, tem uma pasta de um cliente de vocês e mostre como que você faz. Eu mostro a pasta com todos os contratos, com as observações que eu faço nos contratos a cada reunião. Eu mostro o meu roteiro, como que eu faço. Os meus roteiros, os noivos fazem junto comigo. Então eu explico tudo isso, que a festa vai ter a cara deles, porque eles vão planejar juntos. Então se eles tiverem uma ideia que às vezes não é compatível, a gente vai conversar, vai explicar e vai ver a melhor forma, tá? Olha, muito boa essa dica, Valéria. Sugeri que evitem as abreviações. Abreviações e erros de português. Isso, de contar... Gente, da raiva do corretor. Olha, o formulário foi incrível e muito prático, ajudou 200%, gratidão, Ma. Olha, meus noivos são meus grandes amigos hoje. Que bom, Cris, isso é muito bom, ó. Eu faço isso, dá muito certo. Então, qual que é o nosso objetivo? Através do formulário, quando eu vou perguntando item a item, se a noiva já fechou, se ela pensou, se ela quer, o que acontece? Muitos dos noivos falam que saem da minha reunião pensativos, preocupados, que eles não sabiam que tinham tanta coisa no casamento. Por quê? Muitas vezes quando eles vão num espaço e no buffet, o buffet fala que não falta quase nada para fechar, que já tá quase tudo lá. Porque às vezes o espaço já oferece DJ, decoração e alimentação. E daí eles acham que já tá quase tudo. E daí eles descobrem que o casamento tem muito mais itens. E tem muitos mais itens que eles fazem questão também. Então é isso tudo que a gente tem que mostrar pro cliente. O que você quer? Porque o casamento, eu faço eventos personalizados. As pessoas podem querer um evento mais simples, podem querer um evento mais completo, e eu quero que seu evento tenha a sua cara. Então o que você imaginou? Qual que é o seu perfil? Qual tipo de festa que você gosta? Uma dica muito importante, gente. Perguntem quando foi o último evento, o último casamento ou 15 anos que a cliente foi. Eu tô atendendo uma mãe de debutante que ela nunca foi numa festa de 15 anos, a filha dela nunca foi numa festa de 15 anos, então ela não tem ideia de como é. E ela falou, Maíra, eu quero fazer uma festa que seja incrível, mas eu não tenho parâmetro. Então assim, é muito interessante. Pergunta por quê. Já teve cliente que falou assim pra mim, ai Maíra, me fala o que tem de novo nos eventos? E pra mim não tinha nada de novo na época. E daí 5 minutos depois a cliente me manda, nossa Maíra, olha esse espelho de foto, que demais, olha esse totem. E eu fiquei pensando, mas totem e espelho já tem faz tempo. Daí eu me liguei, eu falei,
posso fazer uma pergunta? Quando foi o último evento que você foi? Ah, Maíra, faz uns 4, 5 anos. Falei, então tá bom, ó. A gente tem isso. Por quê? A nossa realidade de eventos é muito diferente da realidade dos nossos clientes. A gente vê muita coisa. Então, pra gente, aquilo que já era batido, pro cliente é novo, pro cliente é incrível. Isso que eu tô falando pra vocês desta forma, é assim com que eu atendo o meu cliente. Por quê? Teve uma vez que eu descobri que eu tava com muitos eventos. E o que eu percebi? Que eu tava na forma automática. E uma cliente virou pra mim e falou assim, Maíra, eu fiquei chateada com você. Eu falei, mas como assim? Porque eu te falei que eu fechei isso, e você nem vibrou comigo. E eu falei, opa. Então a gente não pode estar no automático. Por quê? Para os nossos clientes, cada contratação é uma conquista. E a gente tem que vibrar aquilo junto com eles. Então a gente tem que, mostre emoção, viva o sonho dos seus clientes também. Então isso é muito importante. Aí, ó, perfeito, eu gosto de mostrar a pasta, os roteiros e o cronograma, os noivos gostam. Os noivos, o que a gente tem que entender? O que a gente está oferecendo é serviço. E serviço muitas vezes não é palpável. Quando a gente mostra um roteiro, um cronograma, a pasta, eles vão ficar, que é o que a Angela falou, eles ficam espantados com o número de detalhes. Eu coloco foto da prova de arranjo, foto do buquê escolhido, foto da porta-aliança, se tem taça personalizada. O meu roteiro é bem completo. Para quê? Para que qualquer pessoa da minha equipe consiga executar o evento com perfeição, eu estando no evento ou não, tá? A gente vai falar sobre isso em umas próximas lives, então eu acho que é muito importante. Então, quando vocês forem atender um cliente, lembrem o porquê que vocês começaram a trabalhar com eventos. Lembrem de toda essa magia, de toda essa emoção. E transpareçam isso. As pessoas têm que entender que a gente vive de fazer sonhos, né? Eu realizo os sonhos dos outros e realizando os sonhos dos outros, eu realizo os meus sonhos. Então, assim, eu trabalho com amor e não por amor. Então, por isso que eu cobro. Então, as pessoas têm que entender isso. Eu até coloquei uma frase hoje. Depois eu quero que vocês comentem no meu feed. Ajudar é gratuito, assessorar é lucrativo. Por que é lucrativo? Porque a gente tem que entender que todo mundo que está casando e quer um organizador de eventos é luxo. A gente trabalha com público de luxo. Independente se for público A, B, C, D ou E, um cliente que quer um organizador de eventos, ele quer uma comodidade. Ele quer uma comodidade e ele tem que pagar por isso. Então, o que eu explico? Eu explico tudo aquilo que eu faço. Eu explico como que eu faço. Eu realizo apenas um evento por data. Se você realizar mais de um evento por data e no dia daquele casamento você não puder estar, já leva o seu coordenador. Já mostra o seu coordenador para ele ter empatia. Gente, olha aí, vamos lá. Que bom que vocês... A Carol gostou da frase. Tive uma noiva que sonhou que eu tinha morrido. Como vou fazer acontecer meu casamento? 15 dias antes estava tudo pronto. O Everton estava comigo. Gente, mas já tive noiva que me ligou às 6 da manhã que sonhou que o vestido dela ficou vermelho. Tudo bem, é sonho. Quando uma noiva fala que sonhou que eu tinha morrido, que aconteceu alguma coisa, o que eu falo, né? Eu falo, volta a dormir mais tarde, a gente conversa. É isso. Na verdade, hoje, se a noiva me ligar nos horários nada a ver, nem vai tocar. Mas entenda, fala, ai, que bom que foi um sonho. Eu falo assim, se você sonhou que eu morri, não foi um sonho, foi um pesadelo. Porque eu tô viva, com saúde e vou fazer o seu casamento e muitos outros. Então é isso. Quando a gente só realiza um evento por data, o cliente tem que entender que a nossa data é tão importante quanto a data dele. Então, se ele parar para analisar e ele não me contratar, ele vai me perder. As datas são como diamantes, então a gente tem que valorizar a nossa data. Muitas vezes quando o cliente fala que vai pensar, você não trabalhou a sua escassez. Então a gente tem que trabalhar a nossa escassez. Gente, olha quantas noivas já sonharam que vocês morreram. Adorei, Adriana. Sonhar que morreu é saúde. Amém. Que tenhamos muita saúde. Tá vendo? A gente vai... Então assim, o que é bacana? Conta esse tipo de história. Entendeu, Cláudia? Então, por exemplo, olha,
A cliente sonhou que eu morri, mas 15 dias antes do casamento dela já estava tudo pronto, tudo organizado. Eu até levei um outro coordenador na reunião para tranquilizar, mas no dia eu estava, o coordenador estava. Então tudo isso é muito importante. Eu comecei já a escrever um livro e parei. Quem sabe a gente volta contando histórias engraçadas. Maíra, dicas de planejamento após o fechamento do contrato. Gente, muito bacana isso. No Insta aqui da Gamata Cursos, tem um e-book do passo a passo da assessoria completa, como a gente fazer. Mas depois volta também, tem uma live onde eu falei o passo a passo da assessoria completa, então eu acho que é bacana. A partir do momento que eu fecho um contrato, eu mando uma carta de boas-vindas. Essa carta de boas-vindas é o conteúdo do meu curso, então essa eu não divulgo, tá, gente? Só quem faz meu curso que tem essa carta. Então eu explico a carta de boas-vindas e vou dando passo a passo do planejamento. Oi, Amaury, tudo bom? Rejane, vai ficar salva assim. Gente, eu descobri que eu quero muito viajar pra rever tanta gente querida que eu tô vendo só online. Então isso é muito importante. Então, o que eu sugiro? Que a gente pegue e faça. Então assim, leve um roteiro. A noiva já falou pra mim, pelo WhatsApp, o nome do noivo, já falou o número de convidados, já falou a questão de quantas crianças. Eu pergunto quantas crianças. Eu explico a questão das crianças. Olha, criança normalmente não paga no buffet, mas criança senta, criança ocupa espaço, criança muitas vezes, 10 crianças pode destruir uma festa. Então eu explico o porquê do que eu tô perguntando. Quando eu explico o porquê do que eu tô perguntando, eu já explico a parte do meu trabalho. Então isso é muito bacana. Então a gente tem que explicar tudo isso. Gente, eu tô ótima, só tô com muita saudade de todos vocês, de atender presencialmente, então eu vou voltando. Pamela, o online vai abrir semana que vem, turma nova, tá? Presencial, eu vou pro escritório essa semana e eu acredito que eu vou conseguir fazer com turmas de 6 pessoas apenas. Então eu vou fazer com turmas menores por causa do espaço, da questão do distanciamento. Eu vou pro escritório, vou fazer uns videozinhos da sala pra vocês verem. Pois é, olha o Amaury falando de coisas que eu penso. Uma criança de colo ocupa 2 cadeiras, porque a gente vai ter que pôr o bebê conforto. O bebê conforto, às vezes, em uma cadeira não cabe, acabam usando 2. Se tem um carrinho, tem que tirar uma cadeira da mesa. Então, a gente tem que ter tudo isso. Isso é muito importante, tá? Então, a gente tem que entender. Então, se vai pôr recreação para criança ou não. Tem gente que fala assim, recreação é custo. Eu falo, não, recreação é investimento. Por que recreação é investimento? Porque se um pai vai embora porque o filho não tá bem, a gente pagou pelos adultos na festa e os adultos não vão. Se tem recreação, eles ficam. Então isso é muito bacana. Então aproveitam mais a festa. Então é todo esse conhecimento, é todo esse know-how que a gente tem que mostrar para os nossos clientes. Fico feliz que você falou que os cursos são ótimos e o apoio depois é essencial. Pois é, gente, quem me conhece sabe, muita gente aqui tá falando isso. E eu dou um acompanhamento muito bacana a todos os meus alunos, eu acho que esse é um grande diferencial. Quem tá fazendo um curso de gestão comigo que tá na 2ª turma, eu pego e acompanho, eu faço aula online com todo mundo, os alunos interagem, participam, perguntam, respondem, então é bem bacana. Dantesco, olha que pergunta incrível! Vamos lá, isso é muito importante. O cronograma do evento eu mando para todos os fornecedores e pode ter alterações de última hora após o envio do cronograma? Sim, eu mando o cronograma para todos os fornecedores. E eu mando o cronograma para os fornecedores por e-mail e copio os noivos e por WhatsApp. Eu não crio grupo com fornecedores. Por quê? Porque no grupo muitas das informações podem se perder, a pessoa não lê. Quando eu mando no individual, eu consigo conferir melhor se a pessoa leu ou não. Então isso é muito importante. A gente tem que conferir tudo isso, tá? Eu mando o cronograma com todas as informações, com informações de montagem. O que eu comecei a fazer? Eu vi que eu tinha uns fornecedores que eram preguiçosos. Que eu tinha um cronograma de 7 páginas, a pessoa só leu as 2 primeiras e não deslizou. Então agora eu coloco capa no meu roteiro, porque o meu roteiro é bem completo. Então a primeira folha é a parte da cerimônia, às vezes a cerimônia dá 2 folhas. Daí eu coloco endereços importantes. Então eu coloco onde a noiva vai se arrumar, onde o noivo vai se arrumar, onde vai ser a festa, onde vai ser a cerimônia, onde vai ser a noite de núpcias. Coloco essas 5 informações. Daí depois eu coloco a lista de fornecedores. Eu coloco o contato de todo mundo e o WhatsApp de todo mundo também.
Daí depois eu coloco o cronograma da festa. O cronograma da festa sempre dá em uma folha, tá? O cronograma da festa tem que dar em uma folha. Se tiver muitas observações de montagem, ele vai para outra parte. Por quê? Porque na hora da festa a gente tem que ficar com uma folha única para ter agilidade. E eu tenho uma parte do meu cronograma, quando isso finaliza, que chama observações de montagem, que é o que eu faço quando eu já vou lendo os contratos e vou acompanhando as reuniões finais. Então tá buffet, todas as observações de buffet. DJ, todas as observações de DJ. Foto e vídeo, todas as observações de foto e vídeo. Então assim, eu mando pra todo mundo. Se a pessoa quiser ler, ótimo. Se ela não quiser, tá bom também. E no dia, todos os Instagrams que eu copiei, eu mando pra todo mundo no WhatsApp, pra todo mundo se marcar. Vai marcar? Ótimo. Se não marcou, ok também, gente. A gente é responsável por aquilo que a gente faz e não pelo outro. Mas daí muitas vezes a gente já consegue entender quem vai ser parceiro e quem vai ser apenas um fornecedor. E tá tudo bem também, gente. Nem todo mundo vai ser seu parceiro e tá tudo bem. O mundo é muito grande. Não vamos ficar criando tempestade em copo d'água, tá? Então eu faço meu roteiro dessa forma. E eu não ligo, tipo, das pessoas... Eu prefiro fazer um roteiro muito mais completo e que as pessoas consigam entender tudo que vai ter, do que as pessoas acharem que vai ter pouca informação. Então, aí a Carol falando que manda para cada fornecedor apenas o necessário para ele. Eu fazia isso, Carol, mas me dava muito trabalho. Então agora eu mando um único para todo mundo e eu ponho o sumário explicando o que tem em cada folha, tá? Então agora eu mando todos o mesmo, porque daí a pessoa fala assim, isso não tinha no meu roteiro. Com relação a alterações de última hora. Alterações de última hora só se for muito algum detalhe, alguma surpresa, alguma coisa, tá? Eu não gosto. O que eu combino com todos os meus casais, tá? Isso eu já digo desde a primeira reunião. O que a gente combina sóbrio, a gente não altera bêbado. O que isso significa? Se o cliente falou na reunião final que ele não queria hora extra no dia, eu nem pergunto. Por quê? Tem muita gente que bebe e se torna rico. Então daí eu prefiro evitar, tá? Então eu faço isso. Então, eu faço um pra cada um, me dá um trabalho, mas prefiro, que é a única forma deles lerem tudo. Gente, não, eu nunca esqueço de colocar o same day e eu explico para os noivos a questão do same day, que muitas vezes o time vai ser alterado. Então eu coloco o same day quando ele fica pronto. Eu coloco a previsão que o pessoal de equipe de foto e vídeo me passa e eu coloco a previsão e onde vai acontecer, tá? Então, o same day é bem polêmico, é um texto que a gente pode até depois conversar sobre. Porque tem muita gente que quer fazer o same day para abrir a pista e atrasa e acaba ficando bem complexo. Mas o que a gente tem que entender? O como que funciona, né? Aqui, muita gente falando que quer fazer um curso. Dri, vamos fazer um curso aí em Portugal, vem casar em Portugal, eu vou também, viu? Bem feliz. Precisa tomar vergonha de fazer um curso seu? Pode vir, Ale. Vou amar. O melhor do presencial é a roda de bate-papos que a gente faz e ainda aproveito para comer umas gordices. Gente, em todo lugar, seja no meu escritório, porque o meu escritório fica na Paulista, tem várias padarias em frente. Eu amo a Benjamin Abraão, que é só atravessar a rua. E tem um Starbucks também, que eu também gosto bastante. E daí a Valéria tá comentando porque a gente fez um curso que era dentro de um shopping. Tinha o Complexo Hotel, que era a Hyatt, tinha um shopping junto. E tinha uma loja de churros e de doce, uma delícia. Pensa numa pessoa que gostou bem pouquinho. Carol, se você consegue mandar para cada fornecedor e super funciona, ótimo. Eu acho que a gente tem que ver o que funciona e conversem com os fornecedores de vocês. Perguntem, o que vocês acham do meu cronograma? Acham que é muito completo? Acham que é muito extenso? Tá? Então é muito importante. Amo o Summer Day. Gente, uma dica que eu vou dar para todos os organizadores de eventos. Levem o pendrive de vocês pra festa e peça pro fotógrafo já copiar o same day no pendrive de vocês. Por quê? Depois vocês utilizam esse vídeo no YouTube de vocês como forma de portfólio, porque às vezes a gente nunca vai receber o vídeo real. Então, o vídeo final. Então já pega isso e já guarda. Aí, o pessoal falando que coloca o same day. O que é same day? Same day é um vídeo que é gravado no dia do casamento, mostrando o making off da noiva, do noivo, às vezes o making off do espaço, a parte da cerimônia e a entrada dos noivos na festa. Gente, eu tenho alunos vitalícios e novidade para vocês, em breve eu vou lançar uma comunidade que vai chamar Experem Eventos, onde vai ter aulas exclusivas e conteúdos exclusivos para quem, como a Matsari e a Ângela, falam que são eternas alunas. Então eu acho que isso é muito bacana.
Dantesco, acho ótimo postar na manhã seguinte e se mandar algumas fotos também, isso é ótimo. Mas eu já tô naquela que eu garanto sempre o meu. Meu pendrive sempre anda comigo, garantido, pra gente já ter algumas coisas. Então assim, eu tinha uma fotógrafa, vou falar o nome dela porque eu acho que as ideias boas a gente tem que propagar. A Ana da Fotos Boutique. Terminou o casamento, ela me deu um pendrive que era de máquina fotográfica, lindo, 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 e tinha 40 fotos já tratadas do evento pra eu postar. Pensa, gente, pensa se eu não amei. Lógico que eu amei, gente, então isso é muito bacana, é muito importante. Então, o que a gente pode fazer de diferencial? Um fotógrafo que já manda as fotos no dia pra gente postar, é um fotógrafo que a gente tem que abraçar, né, que a gente tem que marcar, que a gente tem que ficar feliz, porque tem gente que não manda. Aí a Estela já cobrando as fotos do Dantesco. Ou tá rindo, só zoando. Então isso é muito importante. Então são coisas que eu já falo, como que eu trabalho, eu vou explicando, eu dou dicas do dia a dia. Como que a gente encanta um cliente ainda mais numa reunião? Mostrando casos reais, mostrando o que a gente faz, tá? Dando dicas. Eu não falo dos fornecedores, eu falo que eu tenho um fornecedor, mas eu não dou o nome. Por quê? Porque já aconteceu de eu passar dicas de diversos fornecedores e a cliente ir lá e fechar com uma assessora mais barata e contratar as dicas que eu dei. Então, consultoria grátis eu não dou, tá? Eu explico, mas não eu falo milagre, mas não falo santo. Então, fechando, eu passo tudo. Aí, ó, aguardando a próxima reunião, Estela, ó, sonho consumo esse fotógrafo, tá vendo, gente? É uma ideia, ó, fotografia demora. Então, gente, Dantesco, já trabalha com isso que vai fazer total diferença e as pessoas vão gostar. Então, assim, já aconteceu com um monte de gente, acontece, fique em paz. Então, hoje em dia, eu só falo do fornecedor e não falo quem é o fornecedor, tá? Então, eu vou explicando, eu vou dando dicas. Fechou o contrato? Pagou? Eu passo a indicação dos fornecedores, tá? Então, eu tenho alguns pacotes. Eu tenho um pacote onde eu indico, eu tenho um pacote onde eu faço a cotação e eu tenho um pacote onde eu não indico nada. Por quê? Porque o meu tempo vale. Então, o que eu faço? Eu não vou indicar um fornecedor para um cliente que quer uma assessoria muito simples, porque ele tem que entender o meu tempo. Então, é isso que eu explico. Você quer que eu indique? Você quer que eu indique, faça a cotação e mande o orçamento planilhado? Danilo, vai ficar salvo sim, fica tranquilo, vai ficar no IGTV. Então, eu explico a diferença dos meus pacotes. Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que entender no atendimento. Eu não dou desconto muito grande para o pagamento à vista. Por quê? Porque o meu trabalho é serviço. Então é o meu tempo. E o meu tempo vale. Eu não consigo dar 10% de desconto. Então normalmente eu dou de 5 a 7% de desconto no pagamento à vista. E o cliente tem que entender se eu não está vendendo um produto. Por quê? Tem muita gente que fala assim, eu mudei o casamento pro ano que vem. Ok, o meu assistente cobra um valor hoje, o ano que vem ele vai querer outro valor. E a noiva me pagou a mais? Se eu não fiz essa readequação, vai tirar da onde? Do meu lucro. Então a gente não pode repassar tudo isso, a gente tem que ter essa noção. A gente tem que ter esse know-how, a gente tem que ter essa confiança de que o cliente realmente pode pagar, de que o cliente entendeu. Só passe valores para o seu cliente quando ele entendeu qual é o valor real do seu trabalho. Tudo aquilo que você faz quando ele não tem mais dúvidas, tá? Isso é muito importante. O que se fazer se o fotógrafo não envia as fotos? Vou postar no meu stories um esqueleto com a legenda, esperando o fotógrafo mandar as fotos oficiais. Seria inconveniente? Não seria não, tá? Pode postar, posta. Então, é isso que eu falo. Se eu indiquei o fotógrafo, ele tem que me mandar as fotos. Gente, é uma parceria, tá? Tem que ter uma parceria. Se eu indiquei o cliente e não me mandou as fotos, eu não indico mais. Vamos lá. Se eu tenho algum vídeo sobre a organização financeira. Letícia, organização financeira minha ou dos noivos? Me explica aí. Porque tem diferença. Mesmo depois de fechado, só assessoria final e o cliente necessita de outro profissional de festa, que nós não ajudamos em nada, como cobrar isso? Pois é isso que eu explico para o cliente. Por isso que eu faço uma reunião bem completa. Porque na minha reunião eu sei quais são os fornecedores que ele vai precisar de indicação ou não. Porque se eu pergunto, ele não viu, não fechou, ele vai precisar. Se eu perguntei, entendeu? Ele vai precisar. Então, daí eu já explico para ele, olha, você quer isso, mas você vai precisar de tanto. O que eu sugiro? Eu já faço minha sugestão, tá?
tenham já pronto uma lista de parceiros que vocês indicam, que vocês confiam. E daí vocês já indicam essa lista para os clientes de assessoria final. Isso é uma forma, tá? E crie vínculos com os parceiros que vocês estão indicando sobre essa questão de como fazer parceria. Então, por exemplo, uma noiva que vem de mim ganha o quê? Então, por exemplo, para doceira. Tem doceira que eu indico que a minha cliente não paga o frete. Tem doceira que eu indico que minha cliente não paga a forminha. Crie benefícios para os seus clientes, tá? Vou terminar uns minutinhos falando isso. Letícia, tem uma live sobre precificação. Procura no IGTV que você vai achar. Falo tudo sobre isso. Calcular gasto, pular lucro. Falo tudo. Explico tudo bem direitinho, tá? Dicas sobre atendimento no WhatsApp. Atendimento sempre, gente. Sempre respondam rápido os seus clientes, tá? Os clientes querem que a gente responda o quanto antes. A gente tem que mostrar agilidade. Minha sugestão: limpem o seu WhatsApp. O WhatsApp Business ou normal, ele tem a função de arquivar as conversas. Então, toda conversa que você finalizou, você arquiva. Por quê? Na sua tela só vai ficar as conversas pendentes. Assim você não vai esquecer de responder nenhum cliente, nenhum fornecedor, tá? Então, essa é a melhor dica que eu dou. Organize seu WhatsApp. Por isso que eu sempre respondo todo mundo, porque eu vou arquivando. Então, aqui no meu WhatsApp, ó. É que agora, como vai começar a live, tem muitas conversas. Tem 1.787 conversas arquivadas, tá? Então, assim, por quê? Porque são as conversas que eu não terminei de responder. O resto são as conversas que eu já respondi. Eu não deleto nada, eu faço o WhatsApp, backup do WhatsApp todos os dias. E eu busco conversar de uma forma prática. Então, perguntem para os noivos. Oi, tudo bom? Quando você está conversando, eles querem um orçamento de assessoria. Você já conversou com alguma assessora? Você sabe como funciona? Porque se ele já conversou com alguma assessora, ele pode ter uma noção. E a assessora às vezes pode ser ruim e não ter explicado. Se ele não conversou com ninguém, eu vou ter que explicar de uma outra forma. E se ele já foi em 3, 4 assessoras, ótimo. É agora que eu vou mostrar os meus diferenciais e ele vai se encantar comigo e vai fechar. Então é isso. Então entenda em qual nível está o seu cliente. Muitas vezes é aquilo que eu sempre falo, gente. O óbvio não é óbvio. Então entenda. E busque conversar de uma forma natural. Não ache que seu cliente não entenda nada do mercado de eventos. Antigamente o cliente chegava no meu escritório querendo saber o que eu tinha para oferecer. Hoje em dia o cliente chega já sabendo o que ele quer. Então o cliente hoje ele está muito mais antenado, tá? Então é muito importante a gente dar atenção e não subjugar o cliente. Então converse com eles de uma forma muito adequada. Sim, não passo o preço por telefone, eu prefiro sempre marcar reunião. Gente, eu adoro marcar reunião, eu adoro conversar, então eu sempre sugiro. E faça um follow-up. Quanto tempo eu demoro? 4, 5 dias, no máximo uma semana. Estou enxugando as conversas do WhatsApp, favoritando as conversas mais importantes. Ótimo, Rose, vai facilitar muito. Eu demorei 2 semanas para organizar meu WhatsApp, tá? Não foi uma coisa tão rápida, mas super funcionou. Gente, tá acabando a live. Minha sugestão, encaminha aqui, ó, para os amigos de vocês que vocês acham que vão somar. Quem quiser mais dicas sobre assessoria completa, é só baixar o e-book, já tem na live. Quem quiser conversar comigo, pode me chamar. Vou tirar os comentários só para vocês fazerem fotos bonitas minhas. Olha, fotos bonitas é ótimo, né? Não, esse lado tá melhor. A luz. Hoje eu tô com a janela aberta. Então, gente, aguardo vocês. Na quinta-feira, eu vou fazer uma live com um celebrante que é meu parceiro há mais de 8 anos. E vai ter um sorteio de vinho. Então, vai no post, é só marcar um colega que você já tá participando. E o sorteio vai ser ao vivo. Então, gente, se não conseguiu tirar foto, não tem problema. Pode tirar foto com os comentários, que eu não ligo não, tá? O mais importante é que vocês divulguem para os amigos de vocês, me chamem para as outras lives, tá bom? Quem são os fornecedores podem contar comigo. Toda quinta-feira eu tô trazendo um fornecedor diferente, com conteúdos diferentes. Gente, gratidão por vocês estarem sempre aqui comigo, tá? Um beijo para vocês
E eu vou finalizar só para não perder a live, que falta 15 segundos. Fico muito, muito, muito feliz com o carinho de vocês de coração. Uma boa terça-feira para todos.